Olá, meus amores, eu sou a Thaís Coelho, trabalho há mais de 9 anos na área da nanocamuflagem, da dermopigmentação. E hoje eu trouxe aqui para bater um papo com a gente a Juliana, minha aluna. Há bastante tempo atrás ela fez a formação comigo, hoje ela voltou para contar a história dela. E eu tenho certeza que vocês vão perceber que a história da Juliana, ela tem muitos pontos que se conectam também com a minha história. Então eu fiz questão de trazer essa mocinha aqui lá do Recife para contar para vocês um pouquinho da história dela e como a camuflagem ela pode realmente mudar a história das mulheres, porque ela mudou a minha e também mudou a história da Ju, né, Ju? Então conta para mim um pouquinho, Ju, o que mudou de fato na sua vida desde que você começou a sua carreira nessa área de dermopigmentação, trabalhando com autoestima, o que mudou na vida da Juliana pessoa e da Juliana profissional. Bom, obrigada por ter me convidado para vir aqui. É um grande prazer, até porque eu tenho uma admiração imensa por você. O curso foi um divisor de águas na minha vida, né? Desde o momento que eu escolhi você como minha professora. E hoje estando aqui, então valeu a pena tudo, todo investimento. E sobre a mudança de vida, foi assim, tudo, como você perguntou, pessoal, profissional, mudou completamente a minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias pela escolha, né, de ter feito este curso que eu vim fazer, que eu vim para cá, para BH. Eu tinha uma esmalteria. E aí eu já trabalhava com atendimento ao público, né, feminino, enfim, mas eu tava muito cansada, porque já tava mais saturado, né, o investimento alto, por incrível que pareça, maior do que camuflagem. Sim, para fazer as unhas, o investimento é bem alto. Muito trabalho, 3 horas por cliente, eu disse, meu Deus, era aquela correria, eu ficava com o pé inchado no final do dia. Aí eu comecei a pensar, né, o que é que eu poderia fazer da minha vida, eu queria mudar, já estava cansada, já não estava mais feliz. E foi aí que eu me recordei que uma vez, eu vi passando assim, rolando o feed, eu vi um vídeo de camuflagem e eu disse, caramba, isso é muito interessante, eu acho que deve chamar muita atenção das mulheres. E aí eu vi vários comentários, porém deixei pra lá. Aí quando passou um tempo, eu lembrei. Eu disse, meu Deus, camuflagem. Aí comecei a pesquisar. E foi aí que eu te encontrei, né? Aí eu disse, meu Deus, aí vi que era daqui de BH. E fiquei pensando como é que eu poderia vir. Aí entrei em contato, fiz o orçamento, coube. Eu disse, mas mesmo assim, ó, é uma longa história, viu? Mas é assim, toda vez que eu conto, todo mundo presta atenção. Porque é muito interessante como tudo mudou, né? E aí fiz o orçamento, na época eu tava muito apertada. Eu lembro que eu chorava e dizia, meu Deus, nunca mais. Eu olhava assim, meu sonho era ter meu carro novo. Eu dizia, nunca mais eu vou ter meu carro novo, nunca mais. Em coisa assim de meses, minha vida mudou completamente. Sim. E aí fiz, né, o orçamento, tudo. Aí peguei cartão, falei com o vó, disse, meu Deus, me ajuda, eu quero É um ir. passo de coragem, né? Com Esse certeza. início é sempre um passo de coragem. Com certeza. Aí consegui, né, fazer a inscrição, aí comprei a passagem, vim. E na época, né, a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas eu pesava 140 quilos, né, eu tinha obesidade mórbida. Então, foi assim, ainda mais difícil, porque o cansaço que uma pessoa com obesidade, no nível que eu tinha, leva, é muito grande, né? Então, vim de longe com essa obesidade, aquele cansaço, sem saber se daria realmente certo, mas com aquela vontade. Aí cheguei aqui, fui, né, me hospedei, e foi aí que no outro dia a gente se conheceu e eu fiz o curso. Mas assim, o que me fez realmente querer entrar foi esse cansaço que eu já tava, né, de não ter tempo pra almoçar, não ter tempo pra minha família, não me sentir feliz. E quando eu conheci a camuflagem, eu ainda tentei conciliar camuflagem e unha, porém não tinha como, assim. Passava 3 horas com uma cliente, aí ganhava X. Aí eu fazia camuflagem 40 minutos a 1 hora, eu disse, meu Deus, eu não quis mais conciliar, porque ali eu encontrei uma qualidade de vida. Sim. E foi aí que eu disse, não, eu vou deixar a unha, né? 6 anos com unhas, dei muitos cursos também, viajei para dar curso, fui muito feliz, tenho muita gratidão. Mas apareceu, né, essa oportunidade de mudar de vida completamente. Sim. Pela questão de qualidade também de vida, de ter tempo. E é o que eu sempre falo, né, Ju? Essa questão de a gente que é empreendedor e trabalha vendendo o nosso serviço, quando a gente trabalha com procedimento igual unhas de gel, que também foi o meu caso, eu também comecei com unhas de gel, assim como você, a nossa hora ela é menos valorizada, Sim. Muito menos valorizada. Apesar de que você consegue ter uma renda legal também com unhas de gel, Sim. Mas o custo disso é muito alto, igual você falou, você não tem qualidade de vida. Para você ter uma renda boa trabalhando com unhas, você tem que trabalhar 12 horas por dia, ou até mais. E a camuflagem, ela tem esse benefício. Você trabalha menos horas, seu serviço é muito mais valorizado, Sim. E você consegue ter qualidade de vida, que eu acho que é o ponto ainda
melhor do que até o financeiro. Porque o que adianta você ganhar muito e não ter qualidade de vida, não ter tempo para viver, né? Eu acho que é isso que a camuflagem traz pra gente que trabalha nessa área. A gente não fica refém de agenda lotada, a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Aconteceu essa semana, inclusive, eu corri na clínica para fazer um atendimento. Eu não ia e surgiu em cima da hora, porque eu tava muito apressada. Aí deu tempo, eu disse, não, eu vou lá. Aí uma moça fez, nossa, você veio aqui para fazer um atendimento. Aí eu disse, mas vale a pena vir aqui para fazer um atendimento, né? Com certeza, se eu fizer um atendimento por dia, já tá valendo muito a pena. E graças a Deus, hoje eu faço muito mais que isso por dia, né? Mas para entenderem, assim, realmente, o quanto um atendimento por dia já é maravilhoso. Qual que é a média de custo que você cobra lá hoje? Se você não quiser falar, não tem problema, tá? Mas só pra gente ter uma média, pra gente falar assim, em um dia, quanto que você tiraria em um dia, pra gente comparar com o que a gente fazia antes, que era a unha de gel. Porque, por exemplo, o máximo que eu fazia por dia com a unha de gel era R$500 trabalhando o dia inteiro. Eu lembro bem desse cálculo porque eu sempre tive metas. E quando a gente vai pra camuflagem, isso você tira em um atendimento, assim, é a metade disso, um atendimento, né? É mais que o dobro, na verdade. Sim. Um atendimento hoje, eu até falo isso com as minhas alunas, o indicado é R$980, no mínimo, para quem está começando. Então, você fazer R$980 por dia em comparação, né, a unha de gel, a gente tem uma discrepância muito grande e um período de trabalho muito diferente. Porque com a unha de gel você trabalharia 12 horas. Sim. Com a camuflagem você faz um atendimento de no máximo 2 horas. No máximo né? isso. E geralmente quem faz em uma área quer fazer em outra. Sim. Aí a pessoa vai na intenção de fazer uma região, mas aí acaba que já tá lá e faz mais. Acontece até com a gente. Se a gente tá num salão, tá fazendo cabelo e quer fazer, vamos fazer o pé também. É a mesma coisa. Geralmente elas estão fazendo o bumbum, aí tem na coxa também, na parte frontal, aí quer fazer. Então depende. Eu dou a opção da paciente pagar por sessão ou tratamento completo. Porém, eu tô querendo mudar, porque eu tô fazendo um protocolo de 2 sessões, então eu prefiro agora dar a opção dela pagar já o protocolo completo para ter um compromisso maior com ela mesma, né? Porque o resultado é bem melhor se ela se compromete com um período de retoque, enfim. Então é 1.500 por paciente. Isso mesmo. Em média é isso aí, né? E às vezes a gente dá, gosta de presentear em algumas, por exemplo, Dia das Mães. Aí a gente faz uma promoção, não é nem promoção, não gosto de usar essa palavra. Uma campanha. Eu gosto da palavra campanha. Eu não gosto muito da palavra promoção. Mas aqui uma coisa, isso é interessante a gente falar, porque nesse mercado digital, enfim, com essa questão de posicionamento digital, a gente escuta muito alguns players falando o seguinte: não se deve fazer promoção, porque você está desvalorizando o seu trabalho. Eu não penso assim. Eu penso que a promoção é a oportunidade daquela pessoa que te namora há muito tempo, que está ali acompanhando seu trabalho há muitos anos, muitas vezes não tem condição de pagar o valor inteiro. É nesse momento que você chama esse público, entende? Que também merece e quer se cuidar. Exatamente. Né? E outra coisa, até a Virgínia faz promoção. Quem sou eu na fila do pão para não fazer? Isso. E realmente, como você falou, tem pessoas que têm outras prioridades, tem outras situações que naquele momento não pode fazer, mas tá sempre de olho, sempre de olho. E aí, quando surge a oportunidade, e elas têm uma gratidão, assim, tão grande, sabe? E eu não acho que isso desvaloriza o serviço ou o profissional. Grandes marcas fazem promoção. Com certeza. Né? Então, por que não a gente fazer? Pra mim, eu vejo a promoção da seguinte forma. Eu chamo de campanha, mas eu vejo da seguinte forma. É uma forma até de você agradecer a audiência das pessoas que te seguem. Você presentear elas com desconto. Sim. Então, eu não vejo mal nenhum nisso, né? Igual a gente fala dessa questão do nome, promoção. Só dá outro nome. Se não gosta, dá outro nome. Mas é uma forma de presentear. Nome. Eu falo presente, eu falo palavras assim. É até mais bonito. Eu vou presentear vocês hoje. Acordei inspirada. Gente, quem não gosta de um descontinho, né? Certeza. Eu tava falando isso hoje com a minha maquiadora. Às vezes a gente vai comprar uma coisa e tá em desconto, a gente fica muito mais incentivado a comprar. Então, eu não acho problema nenhum, não. Acho que não desvaloriza, pelo contrário. Principalmente quando ela quer fazer mais de uma região. Então, eu ajudo sim. Porque vai estar todo mundo ganhando. Já estou no local, né? Com o cartucho, na maca, o mesmo material ali. Eu não vou precisar trocar para fazer na mesma paciente. E aí eu faço um valor especial para ela. Exato. E eu queria, só pra gente pontuar aqui, Ju. Você fez o curso comigo, foi em 2021? Foi. Depois disso, nós perdemos o contato por um tempo e depois a gente retomou esse contato pelas redes sociais. Isso. E, gente, quando eu vi a Ju pelas redes sociais pela segunda vez, eu não acreditei.
Porque ela mudou fisicamente, ela mudou postura, ela realmente virou uma mulher muito mais empoderada, muito mais segura. E os seus resultados são maravilhosos. E quando eu, que sou instrutora, vejo que uma aluna desenvolveu nesse nível que você desenvolveu, é muito gratificante, sabe? É como se eu tivesse o sentimento mesmo de ter cumprido uma missão. Porque, se, por exemplo, eu tenho hoje as formações como uma missão de vida, Sim. que é tirar as mulheres de uma situação de vulnerabilidade financeira e colocá-las num papel, num lugar onde elas tenham possibilidades de ter o dinheiro delas com qualidade de vida. E você é o reflexo disso. Então, assim, eu fico muito feliz, sabe, de ver o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Até na própria rede social, quanto você melhora a cada dia. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu amo seu trabalho, acompanho tudo. E, gente, vejo lá. Ju é uma profissional exemplar. Quem tá no Recife, região do Nordeste ali, ó, pode ir sem medo na Ju. Que ela é uma das... Hoje, eu acredito que você seja a minha aluna número 1. Ai, que em relação honra. ao desenvolvimento. De verdade. Meu Deus, estou muito feliz com isso. Porque eu vejo que você se empenhou tanto quanto eu me empenhei. Isso. E quem se empenha, quem se empenha vai colher. Né? É uma coisa que eu falo muito. É recompensador demais, o foco. E assim, eu sou uma pessoa muito focada. Muito. E eu tava hoje comentando com a minha maquiadora também, que tem pessoas assim que fazem cursos com pessoas incríveis também, viajam, tem condições financeiras para estudar, para comprar o melhor material, mas não desenvolve. Tem uma técnica boa, mas não desenvolve. Exato. Porque não quer gerar essa conexão, criar essa conexão da pessoa com o paciente ou com o cliente. O que a gente precisa, nem que seja, oi, bom dia, aparecer. Eu tenho esse meu jeito muito acolhedor, esse é o meu diferencial. Sim, pela minha história de vida, sabe? Eu passei muitos problemas por conta da minha obesidade, relacionamentos muito abusivos. Então, assim, eu era... Só Deus sabe o que eu passei. Então, hoje, eu entendo a estética como não é algo fútil, é saúde mesmo, autoestima. Sim. Eu falo isso diariamente, porque o que me salvou não foi homem, não foi dinheiro, não foi eu me cuidar mesmo. Então, Sim. eu incentivo muito as meninas a se cuidarem. A camuflagem, ela é isso, vamos se cuidar, venham, porque mudou completamente a minha vida. O fato também, assim, a camuflagem, assim, financeiramente falando, mas eu me cuidar, eu me priorizar, Sim. sabe? Então, a minha história de vida... Por isso que deu também muito certo, porque tem essa parte do cuidado, né? De fazer a camuflagem, tá ali um momento de se cuidar. E eu entender a importância disso, da mulher se sentir melhor, mais bonita, Sim. mais confiante. Isso mudou completamente a minha vida. E hoje eu realmente me sinto muito confiante por conta dessa questão da autoestima. Sim. Então eu sei o quanto o nosso trabalho é importante, sabe? Exatamente. Dela poder colocar um biquíni. Tem pessoas que não vão à academia de short. E quando começa a ir, manda texto pra mim. Meu Deus, eu tô me sentindo tão feliz. E eu fico assim, toda arrepiada, sem acreditar. E posto, aí agradeço. Porque realmente eu entendo. Eu posso não ter estrias, por incrível que pareça. Que ótimo, né? Eu não tenho estria. Agora, em relação a isso, delas falarem que mudou a vida delas, poder colocar um short e um biquíni, eu super É transformador. entendo. Porque eu não podia. Não é que eu não podia. Mas eu não me sentia bem, né? Quando eu tinha obesidade. A gente recebe casos, né? Você também tá falando de casos que aparecem pra você, mas é muito comum a gente receber casos de mulheres que, por causa das estrias, por causa da cicatriz, ela tem uma série de restrições até de lazer. Isso, muito. E elas olham no espelho e aquilo causa um certo tipo de depressão até. Isso. Então, não é só a parte física, igual a gente tá falando aqui, de cuidar da pele, da estria. Não é só a parte física do corpo, da estética corporal. Mas você mudando fora, você empodera por dentro. Sim. Eu acredito muito nisso. Porque uma mulher que se cuida, que tem... Vamos colocar a aparência mesmo para falar abertamente. Uma mulher que olha no espelho e ela é feliz com a aparência dela, ela é muito mais confiante no trabalho. Sim. Ela é muito mais confiante no relacionamento. Ela é muito mais confiante nas amizades. Isso. Então, por mais que a autoestima muitas vezes está também ligado a fatores psicológicos, está muito atrelado a fatores físicos e a gente não pode ignorar isso. Não, eu falo muito isso. Doa quem doer, mas eu falo que eu nunca romantizei a obesidade, que é uma coisa que todo mundo romantiza, assim. Todo mundo não, né? Algumas pessoas. E também a parte de pessoas falarem, dá muito assim, ai, pra mim qualquer coisa tá bom. Não, eu gosto de vida boa, sim. Sim. Eu quero ter um carro bom, sim. Eu quero morar num local bom, sim. Não é errado falar que as pessoas estão acostumadas a, assim, né? Qualquer coisa tá bom.
Não, eu falo sim que essa parte de não romantizar as pessoas, não, você precisa se aceitar como você é, mas se você tá incomodada com a estria, com a cicatriz, tudo bem mudar, certo? Sim. Se você quer ter uma vida melhor, quer fazer um curso pra isso, ótimo. Então as pessoas têm que começar a se acostumar com isso, as pessoas falarem mesmo, eu quero me sentir bonita. Com o que é bom, né? Isso, eu quero investir em mim, eu quero ter um carro bom sim. Então eu falo muito sobre isso no meu Instagram, às vezes eu sou julgada por isso. Uma vez eu falei também sobre essa questão de faculdade, né? Uhum. Que às vezes as pessoas estudam assim por muitos e muitos anos e pra conseguir o retorno demora muito e às vezes não consegue, às vezes descobre que não é feliz naquilo. Exato. E aí eu falei que eu fiz um curso breve e hoje eu ganho muito mais Exato. que uma pessoa que estudou muitos e muitos anos. Nossa, fui julgada. Dá uma mas polêmica. Mas é a a verdade. realidade, as pessoas têm que entender que é a verdade. É a verdade. Eu não estou desmerecendo quem estudou anos e anos. Não, estudar é muito bom, né? Com certeza, nunca vou desmerecer uma pessoa que decidiu estudar, fazer uma faculdade. Mas eu, com o curso breve de camuflagem, hoje ganho muito mais e ganho, né? Porque as pessoas vêm falar de médico, assim, é como se fosse... Mas é verdade. Mas é isso. Então, assim, a mesma coisa com se cuidar, né? E aí, quando a gente às vezes fala assim... Por exemplo, hoje eu sou muito vaidosa. Eu gosto de estar com o cabelo arrumado, as unhas feitas, roupa de todo tipo. E tá tudo bem por isso. E aí as pessoas não estão acostumadas a ver a gente, né, se colocar nesse lugar. E até algumas pessoas ficam incomodadas, Sim. né? Quando a gente evolui, quando a gente se valoriza mais, vamos dizer assim. Porque querer coisas melhores, isso é uma característica de se valorizar. Isso. Você sabe, você sente que você merece uma coisa melhor. E isso conflita muitas vezes até com as amizades que a gente tem. Confundem isso com você ser metida, com você ser boçal. Exato. Não é isso, não é isso. Você querer uma coisa boa fica ofensivo. Fica assim. E eu hoje falo mesmo assim no meu Instagram. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas geralmente quem não gosta é porque não tem a coragem que eu tive. E quem gosta vê nisso uma inspiração. Com certeza. Quem gosta, olha pra isso que a gente fala e pensa, nossa, é possível, sim, sabe? Sim. E pensa em trilhar um caminho. Então, empreendedorismo, né? O empreendedorismo feminino, assim, eu sou apaixonada. Tanto que, às vezes, eu encontro as meninas pra tomar um café, ela não é dermo, né? Mas trabalha com outra área. Por exemplo, tem uma loja de roupa, sim. Ou trabalha com micro de sobrancelhas ou labial, e eu gosto de me encontrar pra conversar, pra falar sobre isso, pra trocar experiências, porque as duas estão empreendendo ali, como a gente falou, não é só o antes e depois em si, né? Não. O diferencial é gerar essa conexão, é postar, é conversar. E o que gerou muita conexão foi a minha história de vida, né? Então eu já me coloquei muito pra baixo, então hoje eu me coloco pra cima mesmo. Me sinto linda, me sinto feliz, abençoada, realizada. Porque só palavras merece. boas. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com a vida é que palavras têm muito poder. Verdade. Então, assim, eu não vou me amaldiçoar pela boca. Nunca, eu falo mesmo, doa quem doer. E aí, se as pessoas quiserem confundir isso com ser uma pessoa metida ou boçal, problema delas. Eu sei que não é isso. Eu sei que é porque eu já me coloquei muito pra baixo, já sofri demais por amizades, por relacionamentos. E hoje não, hoje eu tenho que agradecer muito a Deus, levantar a cabeça e me colocar lá pra cima mesmo. É isso aí. E eu tô muito realizada, sabe, de verdade. Na profissão e na vida pessoal agora também. Os caminhos estão abertos só pra coisas boas, porque tudo que era ruim, Deus tirou. Gente, na hora de fazer um corte que a gente tá contando a história da Ju, nós vamos colocar o antes da Ju. Pode colocar. Pode, Ju, você autoriza? É demais. Tem muito. Lá no meu Instagram eu coloco mesmo. Gente, a transformação da Juliana, ela é inspiradora. Então, quem busca uma transformação, tanto interna quanto externa, né, Ju? Porque uma faz parte da outra. Então, a sua história realmente ela é muito inspiradora. Uhum. E a questão da profissão em si, igual a gente estava falando, né, do tempo de formação. Eu te falo que, assim, sou formada em administração de empresas, foi minha primeira faculdade. E eu nunca tive um trabalho dentro dessa formação que me desse a qualidade que você tem. A qualidade de vida e o retorno financeiro que eu tenho. Uhum. No início, você vai ter as suas dificuldades, porque você está entrando numa carreira nova. Mas tudo que é novo vai gerar esse desconforto. Normal. Tudo que é novo. Eu falo assim, se manter do jeito que você está é o mais tranquilo pro seu cérebro. Porque se você muda a sua trilha 1 centímetro, ele vai se sentir desconfortável. Sim. Então, o desconforto, ele gera crescimento. A questão é a gente estar disposta, né, a sofrer esse desconforto. A gente cresce no desconforto. Então, quando eu também mudei essa carreira, quando eu fiz essa migração, eu percebi que, apesar de todo esse desconforto, os frutos que se colhem, eles são, assim, imensuravelmente maiores. Igual a gente está falando de qualidade de vida, de renda. Sim. Então, assim, eu fiz uma faculdade 4 anos dentro de uma instituição presencialmente. Na época nem existia online como tem hoje, que é mais fácil. Uhum.
Então, 4 anos, praticamente uma viagem que eu fazia, que era de uma cidade para outra, eu estudava em outra cidade, Sim. que é aqui em Belo Horizonte, eu morava em Contagem e fazia faculdade em Belo Horizonte. Então, eu pegava muito trânsito, era muito desgastante e trabalhava o dia inteiro e depois ia para a faculdade. E essa rotina de trabalhar, depois ir para a faculdade, ela é uma rotina que te desgasta extremamente e os frutos que você colhe disso são poucos. Eles não compensa se você for fazer o custo, a relação custo-benefício, não compensa, não vale a pena. E, igual você falou, quando eu tive o meu primeiro contato com a área do empreendedorismo, que foi através das unhas de gel, eu estava trabalhando em uma empresa onde eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18, e eu estava extremamente insatisfeita, como você deu o seu exemplo. Por quê? Eu trabalhava na área comercial de uma empresa grande que fazia negócios com valores mais altos. Eu era assistente comercial, eu cuidava de 4, 5, 6 executivos externos. Então, eu fazia toda a parte burocrática interna desses executivos e também fazia prospecção de clientes, tinham metas para bater, então era sempre uma cobrança muito constante. E eu tive quase que um burnout. Por quê? A minha rotina era literalmente dedicada 100% ao meu trabalho. Eu fiz a faculdade de administração por causa do meu trabalho. E o retorno financeiro não vinha. Então, você se sente extremamente desgastada. É como se você fosse escrava dessa rotina. Sim. Aí eu falei, não, gente, eu preciso procurar algo que me dê prazer em realizar. Das unhas de gel, eu migrei para micropigmentação, da micropigmentação para camuflagem. E o que eu sentia? Que, mesmo na unha de gel, aquilo era só o começo de uma jornada dentro de um empreendedorismo feminino na área da estética, porque a estética ela é apaixonante. Um momentinho que você coloca o pé ali, você nunca mais sai. Eu falo isso sempre para minhas alunas. Colocou o pé na estética, é difícil sair. E quando a gente fala disso, né, de pouco tempo de formação para se ganhar tanto, realmente é quase que absurdo. Por isso que eu entendo que ofenda muita gente. Porque muitas vezes, vamos colocar o exemplo de um médico da medicina. Ele fica 10 anos numa faculdade, pelo menos. Quando ele sai da faculdade, ele é um profissional autônomo, como a gente. Ou ele vai trabalhar para uma empresa, para um hospital, ou ele vai literalmente abrir seu escritório próprio, seu consultório próprio. E ele também vai fazer prospecção de cliente. Eu estava conversando com uma dentista esses dias, e ela estava se formando. E ela falou, Thaís, eu vou sair da faculdade, onde eu investi muito dinheiro, investi muito tempo e não sei o que eu vou fazer. Por quê? Para eu abrir o meu consultório particular, eu tenho que prospectar cliente, eu tenho que fazer a parte administrativa e eu não sei isso. Então, assim, muitas vezes esse investimento de tempo e de dinheiro que você faz dentro de uma universidade, ele não dá tantos frutos assim, se você encontra uma área que você gosta. É bem importante isso também de falar. Por quê? Eu saí por insatisfação. Eu entrei na estética por prazer. Porque as unhas de gel, elas dão um salário ok, mas não é mil maravilhas, você não fica rica. Tem que trabalhar muito. E esse prazer, ele vai te direcionando para coisas melhores, porque você já vai trabalhar com outra vibe. Isso. Você já vai trabalhar com a sensação de que você está recebendo o que é justo pelo seu trabalho, né? Sim. E falar que a gente cobra R$1.000 por um procedimento escandaliza muita gente, porque acha que não é possível. E muito pelo contrário, é possível, as pessoas valorizam isso, porque nós resolvemos problemas que são traumáticos. Isso. Né? Igual a gente está falando aqui. São mulheres que não vão à praia, que não colocam um biquíni, que depois passam a ter essa liberdade. É maravilhoso. E assim, todo esforço que você tem feito na empresa de outra pessoa, você pode estar fazendo por você mesma, né? Exato. Passando da hora, deixando de comer muitas vezes e parando pra pensar assim, se fosse pra viver assim, então que fosse empreendendo. Exato. Porque todos os desafios que existem, né, pra empreender, tudo compensa. Eu prefiro acordar, assim, tem pessoas que chegam na clínica, né, pra fazer o procedimento. Ju, acabei de ter uma discussão no meu trabalho com um colega de trabalho e assim, aquela tristeza, aquela revolta. E meu Deus, eu penso, poxa, imagina se amanhã ela vai acordar, já vai pensar, poxa, lá vai eu pra aquele local onde já tá um clima chato.
Eu acordo já pensando no look que eu vou vestir, nas pacientes E que você eu vou gosta dos encontrar. looks, né? Lá no Instagram é muito comentado, né? Eu sou muito assim, muito vaidosa mesmo, os looks. Aí todo mundo pergunta, onde é que tu compra? Você é quase Todo uma dia. blogueira já, né, Ju? Já É, tá recebendo patrocínio, deu muito certo. já tem os recebidos do dia. Tem recebido, tem patrocínio. Tá vendo, Aí gente? teve até gente que falou, por que tu não abriu uma loja de roupa? Ai, meu Deus, é porque requer muito tempo. Assim, É, eu já tô tão completa e preenchida com a camuflagem, sabe? E o meu procedimento, ele vende muito rápido, muito fácil. Então eu não preciso nem, né, com vendas a gente sabe que é diferente. Eu trabalho com vendas, mas de uma forma diferente. É algo que se vende sim, só. naturalmente, né? Então pra mim é mais tranquilo do que ficar, tipo, vendendo Não é uma roupa. prospecção que você Não, faz, né? não. Então, assim, eu sou viciada em loja de roupa, acho maravilhoso. Mas eu sei que pra eu vender roupa ali, abrir uma loja e tudo, ia ter um esforço talvez maior do que a camuflagem. Quando eu encontrei essa É qualidade de verdade. vida, eu não quero nem trocar. É verdade. Então, todo esforço que eu faço recompensa muito, porque quando eu acordo pensando na roupa que eu vou vestir, as pacientes que eu vou encontrar, né? Ai, depois eu vou tomar um café. Existe um prazer no dia, né, Ju? Com toda certeza. Minha rotina é um privilégio. Em tudo, porque assim, teve uma amiga minha que até falou, amiga, na internet, a vida de todo mundo é uma farsa e tal. A minha vida, ela não é uma farsa em nada na internet. Tudo que eu posto é o que eu vivo mesmo. Tanto que eu posto minhas fotos do antes, sem nenhuma vergonha, sabe? Eu posto Uhum. mesmo, com a barriga pra fora mesmo, com tudo que eu passava. Então, assim, não é uma farsa, tudo que eu vivo é real mesmo, assim. E as pessoas percebem isso, né? Quando a pessoa ela é verdadeira ou Com quando ela quer fazer certeza, um é. estilo só ali em rede As social. pessoas chegam lá já se sentindo íntimas minhas, e eu gosto disso. Já chega, me chama num canto, me abraça. Ai, minha amiga, olha, eu fico impressionada. Tem gente que chega assim com o celular, com vários prints de, tipo, do meu dia. Olha, eu lembro disso, isso, meu Deus, eu fico. Isso é acontecendo mesmo. O pessoal me chama num canto pra falar, você me inspira muito. Eu passei a me cuidar mais por causa de você. Você mudou muito. Tem paciente minha aqui que quando eu abro a porta, meu Deus, que mulher linda. Eu fico assim, pra mim, eu não quero trocar essa vida por nada, sabe? De eu chegar numa empresa pra ganhar um salário e ter que aguentar tantas coisas, assim. Não, eu sou muito feliz na camuflagem. Realmente, se você tá fazendo todo esse esforço pra encher o bolso de outra pessoa, né? Que a realidade é essa. É melhor que você pense mais o que você poderia fazer de esforço num negócio próprio, né? E eu acho assim, quando você tá fazendo pra você, você nem percebe que você tá fazendo a mais. Uhum. É natural você querer trabalhar mais. Isso, é prazeroso, as ideias. Eu todos os dias, eu anoto, assim, quando chego em casa, eu anoto tudo. Eita, tal coisa, vou fazer um vídeo assim, vou fazer tal coisa, vou colocar tal roupa. Isso é muito E gostoso. é divertido essa parte da gravação dos vídeos. Muito Os gostoso. bastidores, eu, pelo menos, tem hora que eu dou risada de mim, gente. Quando você quer gravar uma coisa e não sai, aquilo vira até uma comédia. Eu fico rindo sozinha. Tinha que ter uma câmera, depois eu vou pensar nisso, colocar uma câmera pra gravar o bastidor total, para as pessoas verem o quanto é assim. Tem dia que tá mais tranquilo, tem dia que né, você fica mais cansada. Mas gravar vídeos chega a ser até engraçado. Porque, e outra coisa que eu percebo, quando a gente tá gravando, a gente também tá se autoconhecendo. Sim, com certeza. Quando você se vê, porque é diferente você se ver em um vídeo. E você achar que você é uma coisa, quando você vê no vídeo, você fala, nossa, mas eu sou assim? Você já teve essa impressão? Já, várias vezes. Entende? Várias vezes. Então, é uma forma também de autoconhecimento. Fala, gente, eu não percebia que eu tinha esse vício de fala. Olha, eu falo isso toda hora. Então, é também uma forma de autoconhecimento. E aproveitando que a gente tá falando de rede social, que você virou blogueira... Eu falo direto, eu sou blogueira da minha empresa. Acontecem umas coisas, a gente vira blogueira. Mas eu falo assim, muita gente tem esse receio. Nossa, mas para começar na área, eu vou ter que começar a fazer vídeo no Instagram. Eu percebo muito essa resistência com as minhas alunas. Tanto que na minha formação presencial e na formação online, eu tenho um módulo que eu falo só sobre redes sociais. Porque além de conhecer a técnica, é muito importante você saber transmitir a técnica para as pessoas criarem confiança no seu trabalho. Isso para mim é imprescindível. Eu sempre tive isso como assim uma base desde que eu comecei, porque as pessoas já chegam no meu atendimento. Eu sempre pergunto: você tem alguma dúvida? A resposta que eu mais escuto é: Thaís, eu já vi todos os seus vídeos, já tirei todas as minhas dúvidas. Então, eu acho essa parte de rede social muito importante. E tem muitas meninas, muitas mulheres que têm vergonha. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi isso para você no começo. Porque antes você não tinha tanta interação assim na rede social. E você passou a ter, e hoje você faz com tranquilidade. Faz, né, com praticamente no automático. Sim.
No começo, mesmo com vergonha, eu fazia menos, mas eu fazia, né? Porque eu sabia a importância de gerar essa conexão. Porque, por exemplo, eu comecei a ouvir de pessoas que marcavam comigo e falavam, pô, Ju, eu vim porque eu tava falando com outra profissional e a foto dela era da logo. E eu não sabia nem quem era que ia fazer meu procedimento. Só tinha foto de antes e depois e a foto da logo, a marca dela no WhatsApp ou no Insta. E aí você fica, mas quem é essa mulher que vai fazer o meu procedimento? E aí, mesmo com timidez, eu gravava, né? Ou às vezes eu não mostrava muito o rosto, mas eu mostrava o dia a dia. Então, assim, é você começar com o que você tem, né? Porque tem gente que fica, quando eu tiver um celular melhor, eu gravo. Quando eu tiver mais Uma magra... iluminação melhor. Sempre fala isso, né? E Tem sempre uma desculpa. sempre tem uma desculpa. Aí se você começar com o que você tem, tudo vai fluir. É só você ver o meu exemplo. Eu não comecei com o 16 Pro Max, né? Eu comecei... Nem iPhone eu tinha. Eu fui aos pouquinhos e quando eu fui vendo, foi fluindo. É muito engraçado, é muito interessante. Você vai subindo os degraus, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu ia aos pouquinhos até eu ir me soltando, sabe? E hoje eu não tenho mais vergonha, assim, de falar. Tem alguns assuntos que eu fico receosa, mas mesmo assim eu falo. Eu lembro, assim, que no início, gente, igual a Ju tá falando, começa com o que você tem. Vocês não têm ideia de como que eram os meus primeiros stories. Eu já mostrei algumas vezes. Eu acho que eu vi umas fotos. Gente, hoje eu vejo e eu sinto vergonha. Mas na época, eu tava fazendo o meu melhor com o que eu tinha. Isso. E o que eu acho interessante também de falar é que no início, a gente fica com medo do que os outros vão achar. Sempre. Agora eu tenho uma dica em relação a isso até hoje. Eu não costumo olhar pessoa por pessoa que olha os meus stories. Porque se você for olhar, ai, minha vizinha viu. Ai, isso aqui. Não olha. Pronto, uma dica. Tô morrendo de vergonha. Grava e Não posta olha, e tchau. Não pensa muito. Não pensa Exato. porque quem tem boca fala o que quer e sempre vai ter alguém pra soltar uma gracinha. Se você fosse a pegar isso, você Sim. não vai fazer nada. E outra coisa, falar de você, sempre vão falar alguma coisa. Isso. Você não tem como regular as pessoas. Agora, se para você, pro seu trabalho, pro seu negócio, estar presente no Instagram vai fazer diferença, faça. Porque ninguém no final paga suas contas. Isso. Ninguém no final quer saber de como você tá, se quer te ajudar com uma boa intenção. As pessoas muitas vezes estão usando rede social só para criticar, né? Então, assim, críticas sempre vai ter. E muitas vezes as críticas vão vir de pessoas mais próximas. Com certeza. E eu não acho isso de tudo, assim, um terror. Por quê? A pessoa que está próxima a você, ela não sabe o que está na sua cabeça, ela não sabe os projetos que você tem, ela não sabe como você enxerga o seu futuro. Ela tá olhando o seu vídeo, ela tá olhando o que você tá fazendo com as crenças dela. E nas crenças dela, isso não dá certo. Só que na sua cabeça, no seu propósito, no seu foco, você sabe que esse é o caminho. Então, você vai abrir mão de um caminho que você está trilhando por causa de uma crença de outra pessoa que vive uma outra realidade, uma outra vida. Isso serve pra tudo na Exatamente. vida. Então, assim, é o que eu costumo falar com as meninas, sabe? Não preocupa com o que as pessoas vão falar. Tenha em mente o seu foco, o seu objetivo. E hoje em dia, estar presente na rede social define 100% do seu trabalho. Isso. 100%. Com certeza. É desafiador em alguns momentos, né? Falar, mas precisa, como eu estou falando, é um desafio que vale a pena se você parar pra pensar, que se você trabalhar pra outra pessoa, às vezes você tem que fazer até pra outra pessoa. Exato. Às vezes eu vou num salão e as funcionárias são obrigadas a estar gravando story falando, então por que não faz isso pra você mesma, sabe? Exatamente. Se não fizer, pode ser demitida. Então, assim, é um desafio que vale muito a pena. Exatamente. E assim, é uma ferramenta hoje poderosíssima, né? Nosso Instagram. Nossa. Tem várias, tem a parte paga, mas a parte gratuita também, assim, alcança muita gente. Sim. Né? Algo que tá ali gratuito ao nosso alcance o tempo inteiro. Então, por que não? Né? Tem gente que me procura assim, Ju, como eu falei, pessoas que já fizeram cursos com pessoas incríveis, assim, que tem uma condição incrível, mas vem me procurar pra perguntar por que não tá dando certo. Aí eu vou olhar o Instagram da pessoa. Aí eu entendo. Exatamente. Tu tá conversando no Instagram, tu tá postando, não tem nem postagem, não tem, tipo assim, uma coisa muito rasa, muito básica. Hoje em dia, o Instagram, ele é o cartão de visita. Antigamente, a gente recebia indicações, recebia um cartão. Isso. Né? Hoje em dia, qual que é o Instagram da pessoa? Tudo a primeira coisa que a gente pergunta. Você vai procurar uma maquiadora, qual que é o Instagram dela? Tudo é Instagram. Então, se o seu Instagram não está apresentável, não está causando uma boa impressão nas pessoas, elas realmente não vão aparecer, elas não vão confiar. Existem pessoas hoje empresas que fazem esse serviço, às vezes não é uma empresa, é uma pessoa
Que, por exemplo, eu pago uma pessoa pra fazer, né, os vídeos, os posts, às vezes tem coisas que eu falo pra ela que eu tô pensando, ela desenvolve, sabe? Não é um serviço assim tão caro. Eu acho que se você não gosta, talvez, dessa parte, eu tenho muita dificuldade, vale a pena ter Mas essa eu acho que pra quem tá ajuda. começando nem precisa, No né? começo, não. Você tem que começar. Eu acho assim, o básico funciona, né? Sim, Depois, se você for vendo a necessidade, eu acho que vale muito a pena pra organização do feed, enfim. Mas o básico, ele funciona, de verdade. funciona. Funciona. Faz o básico pra você ver, depois você vai colher com toda Verdade. certeza. Mas tem que começar, E as né? pessoas muitas vezes compram o profissional, né? Igual a gente tá falando aqui, a pessoa se identifica com você. É, Por isso que é importante seu rostinho estar lá, você falando, as pessoas te conhecerem, saber quem é a Thaís, então saber quem é a Juliana. exatamente. Tem pessoas que têm um conhecimento incrível, mas, infelizmente, Pecam nessa parte, né? nessa parte acaba ficando pra trás, né? É verdade. Ju, me conta aqui um pouquinho. No início, quando você começou com a camuflagem, você já começou a ter resultados bons? Você foi desenvolvendo? Porque no início, para aprender a técnica, é realmente um pouquinho... você precisa treinar, sempre estar em treinamento. Sim. E você hoje tem resultados maravilhosos, né? Essa trajetória, assim, quanto tempo você acha que você ficou muito boa, que você ficou confiante? Falou, "Não, agora eu domino a técnica." Olha, foi rápido. Por incrível que pareça, foi rápido. Porque eu acho que foi a minha dedicação, sabe? Eu me dediquei muito, estudei bastante, li, anotava tudo. Quando chegou o meu material, a primeira coisa que eu fiz foi, vou fazer os fototipos sozinha, e fazia, e riscava, assim, num papelzinho. Então, aquilo ali me fez alcançar ótimos resultados em meses, assim. Porque a gente sabe que existe o período de cicatrização, né? Sim. Então, unha de gel a gente faz e aposta na hora, né? Camuflagem, a gente sabe que a pele vai entrar em processo de cicatrização, depois ela vai voltar pra retocar, e ali o que eu fazia é uma foto bonita, né? Então, assim, coisas de meses mesmo, sabe? Foi muito rápido. É verdade. Às vezes eu falo assim, pra não se comparar às vezes com isso, mas depende. Se você se dedicar mesmo, em pouco tempo o retorno ele vem. Porque aí tem gente que fala, não, porque eu já tinha clientes de unha. Enfim, isso facilitou de alguma forma pelo fato de eu já ter tido uma quantidade legal de seguidores, né? Muitas clientes que passaram a conhecer o meu trabalho. Mas eu acredito que 2, 3, 4 meses, assim. E hoje eu faço de olho fechado, porque domínio de técnica, né? a técnica, né? O dia a dia ali é que vai levando a gente a ficar cada dia mais segura. Mais segura, mais confiante. E aí hoje, quando eu tô conversando com a paciente, eu tô na minha cabeça pensando as gotinhas que eu vou usar, o fototipo dela, é tudo... Elas vão nervosas, né? Assim. Sim. E aí, meu Deus, pra mim tá tão natural. Eu explico pra ela que às vezes eu fico agindo assim, muito natural, porque ela fica, mas vai doer, mas não sei o quê, várias perguntas, e eu super tranquila, aí eu explico pra ela, olha, eu tô assim, porque pra mim, eu sei que pra você é uma coisa nova, você tá vindo aqui fazer esse procedimento, dá aquele receio, mas eu já tô aqui todos os dias fazendo isso, então, pra mim é muito tranquilo hoje em dia. O medo da maioria das alunas, né, das minhas, não sei da sua, acredito que também é errar o tom, né? Sim. E aí, porque as clientes já vão com esse medo, vai errar o tom, mas até hoje eu nunca errei o tom, sabe? Antes, né, o meu primeiro, assim que o material chegou, eu foquei muito nisso. De criar os fototipos para ir fazendo comparações, as variações. Isso me deixou muito confiante. Que a parte de diluição também, a forma correta de diluir. Isso é uma coisa interessante da gente falar, porque quando a gente fala de camuflagem, as pessoas imaginam que a gente pega os pigmentos aleatórios e mistura eles aleatoriamente. As pessoas acham que não é intencional, que não existe uma diluição, que é simplesmente pegar a tinta de tatuagem e pintar a pele das pessoas. E ainda existe essa crença. Ela é um pouquinho reforçada por outros profissionais, né, que trabalham com outros procedimentos, mas elas não entendem isso. Existe um estudo por trás dessa manipulação, né? Existem formas de se treinar até você pegar o primeiro atendimento. Sim. Então, por isso que você cria essa segurança. Essa segurança, ela é criada. Sim. A gente cria no treinamento, como você criou, né? Treinando. Então, em pouco tempo, a gente passa a dominar essa técnica de achar o tom. Elas acham que sim, que é muito difícil, que vai ser muito intuitivo, e é exatamente o oposto. Até a forma de misturar. Até a forma da gente unir os produtos no batoque. Tudo isso. Isso. É tudo pensado, tudo calculado, tudo estudado antes. Então, muitas pessoas falam que realmente não sabem, né, sobre a camuflagem. Quem não conhece a técnica, né? Mas, assim, é tudo... Eu acho uma técnica muito segura. Muito segura mesmo. Eu acho que tem
clientes minhas, né, pacientes que vão relatando que sofreram muito em outros procedimentos. Sim. Sangrou a pele, e aí causa uma mancha. Sangrar muito. Então, falam de camuflagem, mas assim, é tudo tão calculado, tudo tão certinho. Posição da caneta, milímetro de agulha, a forma que a gente dilui o pigmento, tudo isso, é tudo muito calculado, bem estudado. Verdade. Vamos pegar umas perguntinhas das seguidoras pra gente ver. Eu fiz uma caixinha onde eu perguntei para as meninas que me seguem o que elas gostariam que eu te perguntasse. Sim. Então, vamos ver aqui quais foram as perguntas. Vou pegar aqui a primeira perguntinha sobre qual o valor aproximado de investimento para quem está começando. Vamos colocar aqui, Ju, o valor de investimento só do trabalho, não da formação, tá? Certo. Porque a formação a gente sabe que tem valores diferentes, modalidades diferentes, mas o custo para começar, o que você falaria? No máximo, R$1.000 a R$1.200, né? E, assim, os pigmentos, eles duram bastante, né? Então, eu acho um investimento baixo, né? De acordo com tudo que você vai conseguir lucrar depois, é um investimento baixo. E outra coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, quando eu comecei, há anos atrás, as coisas estavam bem mais caras do que hoje em dia. Não sei se você reparou isso. A caneta, tudo, o valor melhorou. Hoje tá bem mais acessível. Engraçado e assim, maravilhoso, né? Sim. Que hoje a gente consegue canetas maravilhosas por um valor muito mais acessível, coisa que antes não tinha, né? Então, com R$1.000, se eu falo R$1.000, você consegue comprar seu material. E hoje a gente ainda tem a parte de sublocação. Não sei como funciona aqui. Sim. Mas, assim, lá em Recife existem salas ótimas, lindas para sublocar, com cafeteira, internet, uma estrutura maravilhosa. Ela só precisa se preocupar em levar o material, fazer o atendimento e pronto. Então, assim, para quem tá começando também, além de tudo, não precisa mais estar naquela preocupação. Vou montar uma clínica. Se existem essas sublocações que ajudam muito no dia a dia, pagando um valor, assim, por exemplo, você paga um turno da tarde para usar a tarde inteira e atender vários pacientes. Aqui em BH também tem. Aqui tem um prédio em Belo Horizonte que ele é só para isso. Olha que legal. Ele é só sublocação de consultórios. Então, já tem computadores, já tem maca. Então, já tem uma recepção funcionando com funcionárias na recepção. Então, com o espaço, você vai pagar, assim, muito menos com espaço muito bem estruturado. Isso. E eu também falo a mesma coisa, entre R$1.000 a R$1.200 no máximo. Você consegue um material básico para começar. Esse custo, você retira ele de uma cliente. Isso. Consegue retirar de uma cliente? Uma cliente. Isso. Então, se você depois quer investir numa máquina melhor, aí fica a seu critério. Isso. Mas as máquinas hoje mais acessíveis fazem o mesmo trabalho. Fazem. Então, os valores estão ótimos. E sobre essa parte de sublocação também, como você falou, estrutura maravilhosa. Estrutura profissional, de consultório médico. E você não precisa ficar falando, estou sublocando. Você vai se comportar, estou na minha clínica, estou na minha empresa. Isso mesmo. Vamos lá para outra perguntinha. Aqui a gente até respondeu. Ela perguntou com quanto tempo você conseguiu um bom faturamento na camuflagem. Em quanto tempo pós-formação? Foi tão rápido. O meu foi no primeiro mês. Foi no primeiro mês. E quando eu postei, meu Instagram quase travou. De tanta gente falando, sabe, comigo. Era assim, quando eu postei camuflagem, pronto, meu Deus do céu, foi aquele boom gigantesco. Então foi no primeiro mês, uma procura imensa. Eu sempre fui muito transparente com as meninas, desde o começo. Eu falava, né, olha, o meu preço, assim, eu não sei como você fez no início, mas eu gosto de dar uma meta às minhas alunas, assim, porque a gente precisa treinar, né? Então eu falo, não é pra treinar de graça, você vai cobrar a taxa do treino, né, pra você fazer os treinos. E aí eu chamava amigas, vó, mãe, todo mundo. Claro que com muita responsabilidade, tanto que tá tudo ok até hoje. Mas foi muito rápido. Eu postava assim e o pessoal agendando mesmo. No primeiro mês, eu já consegui ter um faturamento muito, muito bom. Muito bom. No meu primeiro mês, eu já fiz R$15.000. Eu acredito. No meu primeiro mês. Eu já cheguei a fazer só com atendimento 8 a 10 mil no dia. E cursos, claro, né? Depois que eu passei a ministrar cursos também, mas assim, com atendimento, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, assim, você fica sem acreditar, porque foi super rápido, sabe? Pra mim, assim, eu falo pras meninas, segue o passo a passo que eu tô te falando, faz o que eu tô te falando que tu vai ver que vai dar certo. Eu até recebi uma mensagem de uma aluna há pouco tempo, ela comemorando, porque pela primeira vez na vida ela conseguiu cobrar R$1.000 por um procedimento que ela realizava. E um procedimento que demorou 2 horas pra ela realizar. E quando ela sente que é possível, o quanto isso é libertador, né? E aí você
Aí a pessoa deslumbra no registrar. sentido de, nossa, eu posso fazer muito mais que isso. Isso. Porque no áudio mesmo ela falava, nossa, Thaís, se eu conseguir receber R$ 1.000 por um atendimento, se eu atender uma pessoa por dia, olha quanto eu vou fazer por mês. Sim. Então ela consegue já vislumbrar coisas maiores, coisas melhores, quando ela sente que isso é possível. Isso é transformador. Com certeza. Transformador. Depois disso, você não quer fazer mais nada. Não, Deus me livre, outra vida, é o que eu sempre falo. Deus me livre. Tudo que eu conquistei, eu acho que falei no início, né? Mas teve, como a gente tava falando sobre essa parte da obesidade, eu lembro que eu juntei, assim, o dinheiro da minha cirurgia. Eu pude fazer no particular, né? Por conta da camuflagem, que eu juntei, assim, muito rápido o dinheiro da bariátrica. Fiz no particular, depois eu coloquei o silicone, né? Que foi, depois vira meio que uma necessidade, né? Porque você emagrece muito. E aí, tudo por causa da camuflagem. Foi por conta disso que eu consegui fazer as minhas cirurgias, com os médicos que eu quis fazer. Então, e assim, com a camuflagem a gente consegue rapidamente juntar esse dinheiro pra realizar nossos sonhos. Igual você falou, né? Teve um momento em que eu trabalhava muito já na camuflagem, eu trabalhava sem parar, não dispensava uma cliente. Se ela quisesse ser atendida às 10 da noite, eu ia lá às 10 da noite atender. Camuflando? Porque eu tinha um objetivo. Eu queria juntar um certo valor e eu propus para mim que eu não iria dispensar nenhum trabalho até juntar esse valor. E eu consegui também de forma muito rápida. Então eu falo assim, hoje eu vivo num apartamento que, se eu tivesse continuado com a minha vida tradicional de antes, eu não teria acesso. Hoje eu tenho um carro que eu gosto muito e que talvez também eu não teria acesso. Essa questão de ter acesso a coisas que você não imaginava ter. Fazer viagens que assim, antes você nem pensava. Também muito. Então, isso é assim, deslumbra mesmo e abre a cabeça das pessoas de que, igual a gente falou no início aqui, que a gente merece coisas melhores. Merece. E elas são acessíveis, né? Quando a gente foca e deseja Tem e que quer. focar, E porque correr atrás, né? as pessoas querem assim, olha a nossa vida, aí faz um curso, né? E no primeiro dia já quer ter aquela vida, mas você vai conseguir se você focar, se você continuar subindo os degraus. Em breve você vai conseguir. O problema é que tem gente que desiste, né, antes. Isso não é só, eu tô falando assim, quem faz curso comigo ou com você, mas eu abordo às vezes, né, meninas que fez um curso de, sei lá, sobrancelha. Aí vem a dificuldade, já para. Aí fica ali se comparando. Evita se comparar. Eu me inspiro, né? Eu me inspiro em você, por exemplo. Eu, quando quero falar sobre alguma coisa da parte técnica mesmo de camuflagem, eu me inspiro muito no seu conteúdo. Então, ao invés de eu estar me comparando, eu busco profissionais para me inspirar. E é isso que faz a diferença. Eu até parei de seguir Instagram de fofoca, essas coisas assim, pra não estar perdendo tempo com nada. Se eu quero crescer, então eu vou começar. Focar, né? Eu vou focar. Tirei várias coisas do meu Instagram que não estavam me agregando em nada. E aí comecei a seguir muitas mulheres inspiradoras, né? Comecei, até no dia a dia, por exemplo, a música que eu escuto, as palavras que eu falo, tudo isso. Então, unindo tudo isso, é só o sucesso. E tem gente que não quer fazer nada, né? Quer que venha caia de graça, do céu. né? E, como eu tô falando, vamos começar se movimentando. Às vezes eu falo com as meninas, vamos focar, vamos fazer um grupo de empreendedores pra gente se ajudar. Quando alguém publicar alguma coisa, a gente vai lá, vai elogiar. Então, assim, eu gosto muito dessa parte também. Isso. De incentivar, né? Sim. Porque é isso, eu busco isso. A gente cresce junto, né? Com certeza. E outra coisa, às vezes a vida de quem tá empreendendo, ela é tão solitária, né? Porque por mais que você tenha uma Meu Deus, equipe eu tava falando disso ontem. em volta, ninguém sabe o que tá aqui dentro. Eu tava falando disso ontem, da correria que é, de ter dia que eu não paro. Assim, eu tenho uma família maravilhosa, não tenho do que reclamar, né? Porém, hoje, meu avô, ele se encontra com câncer, né? Eu fui criada pelos meus avós e pela minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ela vai rir quando vê isso. Mas, assim, a gente é muito diferente, sabe? A minha mãe, ela tem hora pra acordar, pra dormir, pra tudo. Bem metódica. Eu sou muito desenrolada. O que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Tanto que eu tirei minha habilitação com 18 anos. No outro dia eu já tava viajando sozinha. Bati o carro algumas vezes. Vamos embora. Bora à oficina, vamos de novo. Então, assim, minha mãe já é o contrário. Minha família, então, tudo pra eles é... Meu Deus! Por exemplo, eu quando fui fazer meu primeiro não, né? Quando eu fui fazer um curso de unha, eu fui pro Espírito Santo sozinha, também com obesidade. Nunca tinha andado de avião na vida. Eu vou... Cheguei lá, não gostei do hotel, troquei de hotel em cima da hora. Aí minha família fica assim, impressionada. E minha mãe, assim, ela... Até nisso a camuflagem me ajudou, porque... A minha mãe, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mãe incrível, mas ela era mais fria. E eu percebo que hoje ela tem uma admiração muito grande por mim. Tanto que no trabalho dela é muito engraçado. Ela, menina, o pessoal fica lá, Juliana. Quando eu ligo pra ela, o povo fica, é Juliana, ela, é Juliana, toda feliz. Então, assim,
isso, minha família, assim, não tem como estar muito junto, sabe, mais. Eu me sinto, às vezes, solitária por causa disso, porque eu sei que a correria do dia a dia, meu avô com câncer, minha avó precisa estar perto dele, minha mãe tem esse jeitinho dela, assim, de muito metódica, então eu não posso contar muito com ela pra, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, não, é eu e eu, sabe? Mas isso tem me tornado mais forte, assim. Sim. Eu já tive relacionamentos e, como eu falei, não era tão bom na época, assim, meio que tava sendo uma corrente, sabe? E aí, quando eu, mesmo me sentindo mais só em alguns momentos, né, mas é assim mesmo, e eu não paro. Aí tem dia que eu falo, meu Deus, tô me sentindo tão só, hoje eu fiz tanta coisa, tô tão cansada, mas olha onde eu tô aqui hoje, conversando com você. Você falando de relacionamento, eu lembrei também de um caso meu. Olha pra você ver. Esse assunto rende tanto na minha clínica, Rende. Senhor. Eu vou Rende contar algumas porque coisas também. Eu também já peguei algumas clientes que assim, a gente conversa, gente, o atendimento ele é praticamente uma sessão de terapia. É, muito pra nós também, porque a gente às vezes tem umas clientes. Menina, deixa eu te contar uma. Teve uma cliente que foi lá, psicóloga, Jana, amo. Aí ela chegou lá, né, pra fazer cicatrizes. Aí ela começou a conversar comigo. E eu me soltei com ela de uma forma. Ela tava já sem roupa. Menina, a gente passou uma hora conversando, ela nua. Ela sentava na maca com o peito pra gente conversando, não sei o quê. Uma hora a gente conversou. Ela mudou, assim, minha visão sobre tantas coisas na vida até hoje. E assim, é uma coisa que ela manda mensagem pra mim de vez em quando. Ju, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu ganhei. Foi um presente pra mim aquele atendimento. Até hoje. Porque tudo que eu preciso, se eu precisar de uma palavra, o que for. Você ganhou uma pessoa ali de confiança. Quase todos os dias isso acontece. Tem dia que eu estou precisando de uma palavra, alguma coisa, Deus manda. Parece que aquela paciente ali vai lá, dá um abraço, fala alguma coisa, eu acordo. Então, assim, essa foi uma situação que me aconteceu. Foi muito engraçada. A gente nem se dava conta que ela tava sem roupa e a gente super empolgada conversando. E sem contar que muitas vezes a gente também faz esse papel na vida das clientes, né? Eu lembro que eu recebi uma vez uma cliente de meia idade e fizemos alguns procedimentos nela. E no segundo no retoque, na segunda vez que ela foi, ela voltou muito triste. Muito triste, quase que chorando. Eu vi que ela estava angustiada. Segurando o choro. Aí eu fui conversar com ela e ela falou, Thaís, o meu companheiro, ele me criticou muito por ter feito os procedimentos. Porque fala que não precisa, que não tem como melhorar. Então, assim, ele estava totalmente colocando ela para baixo, sabe? Totalmente abusivo mesmo, sabe? É uma forma de domínio, né? Que a gente sabe que acontece em alguns relacionamentos abusivos. E conversando com ela, eu, óbvio, deixei ela expor tudo que ela quis falar. A gente não, né, instiga a pessoa a falar, ela quis falar. E eu conversando com ela, falei assim, olha, você precisa procurar uma ajuda, porque seu relacionamento não tá num padrão, numa vibe legal. E olha pra você ver, ela era uma mulher muito bem sucedida, morava dentro de um condomínio, tem um filho que não é desse relacionamento. O rapaz que estava com ela, que era o abusador, não tinha emprego, vivia às custas dela, maltratava ela e o filho. Meu Deus. E eu conversei muito com ela nesse dia, falou, você precisa buscar uma ajuda, né? A gente foi conversando, falei, isso não tá legal, né? E ela saiu de lá mais leve, ela até me agradeceu no final. E passaram-se alguns meses, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Falou, Thaís, a partir daquele dia que nós conversamos no seu consultório, você me despertou. Eu procurei uma ajuda com um psicólogo. Estou em tratamento, mas eu já finalizei o relacionamento abusivo. Coisa boa. Então, assim, a gente tem a oportunidade ali de tocar vidas de formas que a gente nem imagina. E ela não me pagou por uma sessão de terapia e jamais isso seria cogitado. Mas foi um momento de desabafo, que ela estava angustiada e que foi o primeiro passo para sair de uma situação de um relacionamento abusivo. Então, esse encontro de mulheres que acontece no dia a dia dentro da área da estética, ele também é muito libertador. Com certeza. Eu escuto histórias assim também, eu fico até meio assim de falar, mas é a realidade, né? Porque tem clientes que chegam falando que o marido colocou muito pra baixo, né? Durante a gestação foi muito traída. E aí vai lá tratar as estrias, que fala mal da estria do corpo da mulher. Eu escuto aquilo ali, meu coração fica apertado. E aí fala, né? Que às vezes até a própria mãe, a irmã, nossa, essas estrias horríveis. E conversa comigo falando sobre isso, falando sobre traições. E culpam porque ficou com estria. Acredita que eu escuto isso? Gente, demais. Escuto isso sempre, mas acontece de eu escutar essas histórias assim na clínica e
E tento dar uma força, né? Mandam mensagem pra mim, depois tem umas que voltam também. Ju, consegui sair daquele relacionamento. Eu fico muito feliz também quando isso acontece. E é isso, a gente passa a ser um apoio, né? Sim. Como eu falo, eu acolho muito as meninas. Eu tenho esse meu jeito acolhedor mesmo, brincalhona. Eu não sou aquela profissional engessada no dia a dia, não, sabe? A gente brinca, conversa, fala muito assim. É um momento bem diferente. Por isso que é um trabalho muito gostoso de fazer. Sim. Porque além de ser prazeroso, camuflar em si, eu acho uma delícia. É terapêutico, Eu quase, acho né? maravilhoso. É uma terapia. Ainda tem essa parte de ser super divertido. Aí a gente bota uma música, Sim. aí coloca aquela essência na clínica, é a coisa mais linda. Então, tudo ali Vira um momento de prazer, né? pra mim e pra ela, sabe? Exatamente. Então é isso, meus amores. Não dá tempo aqui da gente responder todas as perguntas que vocês enviam. Então, se vocês quiserem que a gente volte aqui para falar mais com vocês, que eu chame a Ju para vir de novo para BH, é só deixar um comentário aqui com a gente. E vou fazer agora as considerações finais. Então, Ju, muito obrigado por ter vindo. Tenho certeza que esse é um passo que a gente está dando aqui, o primeiro passinho de uma parceria maior, de projetos maiores. Sim. Fico muito feliz e orgulhosa de ter tido você como aluna, tá? Quero deixar meus parabéns para você aqui de que você se tornou uma mulher que eu admiro muito, não que eu não te admirasse, tá? Mas admiro sua garra, admiro seu desempenho, admiro seus resultados e a pessoa que você se tornou, tá? Então, esse é uma pequena parcela de um projetinho que tá nascendo. Ai, amém. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Porque pra mim é uma grande oportunidade estar aqui hoje. Eu amo BH, me sinto super bem aqui. Aí ainda me sinto muito bem com você também. Você me transmite paz, aconchego. Não sei explicar, mas eu me sinto. Desde a primeira vez que eu vim, eu me senti muito acolhida por você. Eu sou mais brincalhona, mais moleca mesmo. Mas você tem um coração muito grande e eu sinto isso. E sei que você me vendo crescer, você também se alegra, porque você tem uma participação nisso muito grande. Então, assim, pra mim é uma honra e uma alegria muito grande, de verdade. Eu quero agradecer, assim, eu não tenho nem palavras, sabe? Por você estar me incluindo na sua vida dessa forma, por estar me dando essa confiança. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter feito um curso com você, de verdade. Fico de feliz verdade, de demais. coração. E é isso, viu? Eu tô muito, muito feliz e espero que a gente possa fazer muitas coisas juntas, né? E, gente, aguardem, tá? Porque estamos com um projeto. Estamos conversando ainda, né, Ju? Mas já existe deu uma certo. grande possibilidade de vocês poderem fazer um curso com nós duas, juntas, passando todo o nosso conhecimento para vocês. Isso mesmo, já deu certo. Obrigada, Ju. Obrigada, Eduardo. Com Deus, gente. Até mais.